Mas agora vamos lá para o Corinthians ao vivo. Deixa eu chamar aqui o nosso Gudrian Neufer, que traz as informações do Timão. Véspera de jogão aí pela Sul-Americana. E cuidado com a ventania que tá forte aí, hein, meu amigo? Tô vendo pelo seu tupete aí, Gudrian. Tá balançando bastante. Tudo bem, Gudrian? Tudo bem, João, mas olha, eu trago uma notícia que não é muito agradável assim para a imensa, fiel torcida. Dificilmente o Cássio vai enfrentar o Racing amanhã à noite. Isto porque agora há pouco, aqui no treinamento, ontem ele saiu do treino de carrinho, levou uma pancada na coxa direita. Hoje ele fez tratamento no setor de fisioterapia aqui do CT Joaquim Grave. E no meio do treino, ele veio sozinho, acompanhado com um preparador de goleiros do Leandro, um dos preparadores de goleiro do Timão, para fazer um teste. Fez um teste durante 15 minutos e a cara do Cássio não foi das melhores, não. E ele voltou para fazer o tratamento intensivo. Então, se fosse hoje o jogo, ele não atuaria. Vai continuar fazendo esse tratamento intensivo para ver se pode participar da partida de amanhã. Num outro gramado, longe da imprensa, o técnico Fábio Carille trabalhou os titulares. Com o goleiro Walter, já é um outro indício aí que dificilmente o Cássio joga amanhã essa partida que é considerada pelo Corinthians a mais importante até agora na temporada. João? É oitava. Ok, muito obrigado. Valeu, Gudrian Neufer. Meus amigos, Cássio, portanto, provavelmente fora amanhã do jogo, hein? Contra o Racing, o líder do campeonato argentino lá com Defensa e Justiça. Mais um problema pro Fábio Carille, né? Ele tem repetido alguns titulares, e um deles é o Cássio, junto com o Fagner, para tentar começar a construir um Corinthians forte. Acho que o Walter não deixa a desejar, mas é um jogo muito difícil. O Racing ainda é líder do Argentina. Junto com Defensa e Justiça. Então é o líder do campeonato argentino, apesar dos problemas lá com o Centurion, vem forte porque é uma competição importante para os argentinos, importante para o Racing, para poder voltar a Libertadores. Pode voltar via Sul-Americana ou via Campeonato Argentino. Então é uma baixa, mas assim, pelo que a gente já viu, o Walter dá conta do recado, né? Agora, ele não joga há um bom tempo, né? Para goleiro isso é muito ruim, né? Eu não me lembro a última partida do Walter. Mas esse trabalho é agora? Isso, em mais de hoje à tarde. Então ele não durante deve, a atividade ele sentiu. Não passou nesse teste aí, pelo jeito. Tá com dor. Agora, o Walter é muito bom goleiro. O Walter, mesmo sem ritmo de jogo, você tem razão, João, mas ele é muito bom goleiro. Não acho que seja um mau problema. O problema do Corinthians hoje é outro, é a definição do time titular, é a repetição da equipe que vai tentar fazer o Corinthians deslanchar, bloquear a bola aérea. Em 2017 eu lembro que eu falava muito de que você analisasse os gols que o Corinthians sofria no primeiro semestre, ou eram gols de fora da área, ou eram gols de cruzamento. Então, a bola aérea era difícil para o Corinthians. Só que o Corinthians tomava pouquíssimos gols. Os gols de bola aérea eram importantes, levando em conta a baixa quantidade de gols que o time sofria. Hoje não. Hoje o time jogou 7 vezes e tomou 9 gols, sendo 7 pelo alto. Então, tem um problema muito maior para você corrigir. Se você parar de tomar gol pelo alto, você quase para de tomar gol. O Cássio é parte desse problema, mas o Cássio é a segurança da defesa. Mas o Walter é bom goleiro, então acho que a questão é organizar coletivamente. E outra, você tem um time como o Racing, que tem uma defesa muito alta, o Sigalho e o Donati, são caras que exploram muito bem a bola aérea. O Lisandro Lopes, para mim, vive um momento fantástico na carreira com 35 anos. É um dos principais artilheiros daqui da América do Sul, é o artilheiro da Superliga Argentina. É um atleta que, por exemplo, ele joga junto com o Cristaldo à frente, mas quem faz o pivô é o Cristaldo. O Lisandro sai para buscar o jogo, mais ou menos numa espécie do que é um jogo, é quase que um falso meio. Então, ele vai balançar muito bem essa defesa do Corinthians e vai precisar o Corinthians, nesse jogo, ter um acerto dos dois volantes, que já não tem sido feito há alguns anos.
O Corinthians, quando perdeu a dupla de volantes de 2015 para frente, não conseguiu se encontrar mais, para mim sempre foi o grande segredo. Então é um jogo para saber até que ponto que o Ralf vai conseguir segurar um cara que vive um momento muito bom na carreira, que é o Lisandro. O Ralf está em início de temporada ainda, o Lisandro Lopes praticamente no meio da temporada, porque a Argentina começa o calendário deles alinhado com o futebol europeu. Então é um jogo de muita responsabilidade, não só da gente ver como que essa defesa do Corinthians vai se postar por baixo, porque o Racing é um time muito rápido, é Zarate, o Centurião tá fora, mas você tem o Nery Cardoso, que geralmente quando entra roda muito bem a bola pela experiência, aquele cara que jogou no Boca, estava no futebol mexicano, campeão da Libertadores em 2007, o Solari é um cara de velocidade pelo lado, enfim, é uma equipe muito dinâmica e que vem propor jogo fora de casa sim. Não esperem um Racing segurando o resultado e deixando essa bola com o Corinthians, que não é a proposta de jogo do técnico Eduardo Cudê, não. O Racing é o favorito? Hoje nesse sim. confronto? Hoje é. Não, nosso favorito para o primeiro jogo. Eu acho que assim, é um jogo difícil para o Corinthians. O Corinthians não está bem, mas eu não diria que o Racing chega aqui, ganha do Corinthians e volta para casa com a vitória. Então, desse ponto de vista, que eu acho que não é favorito. Eu acho que o Racing hoje joga melhor que o Corinthians. O Racing hoje é um time melhor, mas ele vem de uma derrota. Ele permitiu ao Defensa e Justiça empatar na liderança. Então, eu não acho que... Não, o Defensa ainda é o único... Vou colocar ao contrário, na minha opinião. O Corinthians não é favorito. Mas favorito, dizer o Racing é favorito, para mim significaria dizer o Racing vem a Itaquera e ganha o jogo. E eu não penso assim. Eu acho que tem jogo para jogar. A proposta de jogo do Racing, por incrível que pareça, por mais legal que seja de assistir, ela casa com aquilo que o Corinthians espera, que é um time que dá o campo para o contra-ataque. O Racing muitas vezes vai à frente e se desguarnece nas duas laterais. O Saravia e o Mena, em muitos momentos, descem simultaneamente e dão espaço. Geralmente sempre fica um volante só na contenção, que é o Nery Domingues, que é bom jogador, mas sozinho, para um time que tem um contra-ataque, que gosta muito dessa forma de jogar, que é o Corinthians, se torna uma presa fácil. Então, quando o Racing tem a bola nos pés, se conseguir envolver o Corinthians e jogar e matar o jogo e fazer um gol, é um time difícil. Claro que ele vai ter uma vantagem significativa. Agora, que o Racing, em muitos jogos que eu trabalhei esse ano na Superliga Argentina e eu acompanho como grave defeito, é esse. É um time que vai à frente, mas ele se recompacta com muita dificuldade, com muita lentidão. E a característica do Corinthians encaixa nesse jogo? Encaixa porque o Corinthians joga no contra-ataque. O Corinthians adora jogar com times que partem para cima do Corinthians, vão para dentro do Corinthians e se desguarnecem com facilidade. Então o Timão pode se dar bem? Pode, amanhã nesse em Itaquera. sentido, sim. Apesar de eu achar que o Racing tem essa bola para, mesmo fora de casa, conseguir um resultado. Hoje, pela bola que tem jogado. Perfeitamente. E aí, Edmundo? A gente tem visto o Corinthians com dificuldade quando tem que propor o jogo. Quando ele é superior e ele tem posse da bola, talvez por falta de entrosamento, talvez por ainda não ter definido o seu time titular. E acho que pior, acho que assim, por não ter todo mundo à disposição o tempo todo, o Carille ainda não definiu a maneira de jogar. A grande vitória foi contra o Palmeiras no Allianz. Mas ele foi com o que tinha e bloqueou a parte ofensiva do Palmeiras, principalmente depois que fez o gol logo no início. Fazendo o gol logo no início, fica mais fácil você se defender e sair no contra-ataque. Mas diante da sua torcida, na Arena em Itaquera, o Corinthians vai ter que propor o jogo. E aí pode ser que falte entrosamento. Pode ser que aconteça o contrário. O Corinthians faça 1-0, a fiel torcida empurre, e o Corinthians faça 2-3 e jogue por terra tudo isso que a gente está imaginando aqui. Mas por esses, que foram 8 jogos do Corinthians na temporada, eu acompanhei 90%, a maioria deles eu vi os 90 minutos com bastante dificuldade. Outra coisa que ele precisa definir é um posicionamento para o Wagner Love. Aquela história de que o Wagner Love vai jogar junto com o centroavante. No último final de semana, contra o Novo Horizontino, a gente percebeu que não funcionou. Não funcionou. Imagina contra o Racing, insisto lá. Você está fazendo aí o Edmundo falando, o PVC, o Fascani, você aqui pensativo, eu te conheço bem. O que passa nessa cabeça, Tetra? O que está rolando aí? Não, assim, em relação a favorito, para mim, desses confrontos que estão existindo agora de início de temporada, dos clubes brasileiros contra as equipes de fora, o Corinthians pegou a pior pedreira. Pegou.
de todos os confrontos. De repente o Botafogo pegou também um líder do campeonato. O líder do campeonato. Que é o Defensa. E ganhou de 1-0. Mas eu acho o time do Racing, não é que é melhor, mas mais tradição, mais camisa. Então o Corinthians, para mim, pegou a maior pedreira. E o momento do Corinthians não é o melhor. Mas eu acho que em casa, para o confronto, o Racing, de repente, é o favorito. Pelo futebol que está jogando. Eu estou com um Facincani. Mas como para o jogo de hoje... De amanhã, desculpa. Ele não é o favorito. Então, assim, eu penso assim, o Corinthians joga em casa, tem que aproveitar esse mando de campo, mesmo concordando com o Edmundo aqui. Quando tem que propor o jogo, o Corinthians está tendo dificuldade. Por isso eu acho que você pegar Jadson, jogar ele para o lado, o Jadson foi para o banco porque não conseguia fazer o lado do campo, aí agora ele vai jogar no lado do campo para o Wagner Love jogar mais centralizado, perde o Corinthians sem esse homem ali de organização de jogo, de camisa 10, né? Então, assim, acho que o Carille é inteligente, é muito bom treinador, vai ajustar isso. É o que o Corinthians precisa, principalmente quando joga em casa. Acho que você arredondou, que é o que eu estou querendo dizer. Assim, eu acho que o Racing é melhor para o confronto. Ele está mais forte para os dois jogos. Sim. Agora, eu não acho que ele vai chegar em Itaquera e vai ser favorito para ganhar o jogo. Ele pode ganhar o jogo. Mas em casa o Corinthians tem que se impor, tem que conseguir achar o seu jeito, embora não esteja num bom momento. Mas a notícia que circulou aí na imprensa, do modo geral, é que o Carille ou o Corinthians já estão entrando num acordo com o Romero, né? A chegada do Júnior Urso, que deve compor um meio campo ali, os dois volantes com o Ralf ou com o Gabriel, enfim, com quem quer que seja o escolhido do Carille. E aí Ramiro na posição dele, porque aí automaticamente o Ramiro vai ser jogado para a posição dele. Sim. O Romero do outro lado. Um centroavante que hoje o titular é o Gustavo. Você já começa a resolver o problema do Corinthians. Estou falando dos 11. E aí vai ficar ali uma briga pro Jadson, Sornosa, Pedrinho, até mesmo o Wagner Love por dentro. Aí você começa a olhar o Corinthians com uma cara positiva. Você falou uma coisa no outro dia, que é a história de o Wagner Love por trás. O Wagner Love jogou em duas posições diferentes. Jogou da direita entrando em diagonal para se aproximar do Gustavo e jogou por trás do centroavante no jogo contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte. E você falou uma coisa que você tem razão, na minha opinião, que é o Wagner Love é centroavante. Então joga ou ele, ou Gustavo, ou Bozelli. Vamos pensar no seguinte e voltar para o ano passado. Quando você coloca Bozelli e Wagner Love na frente rodando, é diferente de Rodriguinho e Jadson na frente rodando, porque os dois meias têm condição de voltar e fazer deles a organização. E o Love e o Bozelli não tem. Se você faz um trabalho de Ramiro, Júnior Urso, Ralf e Romero, bom, pode faltar um pouco de criação nesses quadros, mas você vai fechar o lado do campo e vai liberar Jadson, que é armador, e Wagner Love, né? Eu digo, para vocês ter... O centroavante, PVC, assim... Toque e rapidez. O Zinho me corrige se eu estiver errado. É hábito dele girar e finalizar. Já é automático. Quando ele sai da área, quando ele está lá 3 metros, 4 metros, 5 metros fora da área, é diferente. Ele não tem essa característica, a não ser que seja... Por exemplo, eu fiquei com uma impressão ruim há 20 anos atrás do Louco Abreu, quando vi ele jogar com a camisa do La Corunha. Ele se destacou no Atlético, no Nacional, foi pro La Corunha. Aí eu falei, cara, esse cara é ruim, é desprovido de técnica. Aí vim ver anos depois, ele já rodou quase com o mundo inteiro. No Grêmio, quase o mundo inteiro. São Lourenço. Aí eu vi ele estrear com a camisa do Botafogo. Era outro jogador. Outro jogador, inteligente. Ele vinha, ele era grandão, aí ele dominava, tocava e automaticamente ele ia para dentro da área se posicionar por um cruzamento. Ele sabia das limitações dele. O Wagner Love é um cara muito técnico, mas distante da área, ele perde a força. A força de finalização. Tanto que as duas finalizações contra o Novo Horizontino foram jogadas, uma deles de centroavante. Ele domina de costas para dentro da área, tira da marcação e bate. Agora, um detalhe pode ajudar o Corinthians nesse confronto de amanhã. A crise é grande no Racing.
hoje no programa 90 Minutos do Fox Sports da Argentina, a informação que o Kudê, técnico do Racing, declarou para os outros jogadores e para a diretoria do Racing que com ele o Centurion não joga mais. O Centurion, enquanto o Kudê for técnico do Racing, não atua mais. E isso está agitando o ambiente do time lá de Avejaneira. Está em crise o Racing. João, o Centurion, quando ele volta do São Paulo para o Racing, ele realmente volta jogando Primeiro bem, Boca, né? Boca, o Boca e depois o Racing, né? Ele volta jogando bem. Mas é aí que tá. Em alguns jogos que eu fiz do Racing, não sei se eu dei azar, eu não vi o Centurion tão fundamental e tão diferencial ao ponto de hoje o Racing abrir mão do Centurion e ter uma queda de produção absurda. Não, tanto que ele está no banco. Né? Ele está no banco. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, hoje, muito mais importante que o Centurion, o Zarate, que eu acho muito bom jogador. Muito bom jogador. O Nery Cardoso, apesar da idade, ele é um cara que trabalha a bola com uma facilidade, ainda com a experiência. Quando o Nery Cardoso está em campo com a equipe do Racing, o Racing se torna menos veloz, mas mais inteligente. Assim, o Cristaldo joga, o Centurion não joga. Exatamente. Então, o Cristaldo, que é um cara que tecnicamente eu acho limitado, mas a força tática, é um cara que se esforça nesse sentido para ajudar o time, é muito mais proativo em muitos momentos. Eu acho o Centurion extremamente individualista. Ele é um cara de velocidade de drible? Só que o Racing, o que perdeu de gols recentemente, em alguns jogos que eu fiz, e quantas chances que o Racing poderia ter tido, até de vitórias, de decidir jogos, porque o Centurion não foi um cara que no momento certo foi inteligente coletivo, é uma enormidade. É um inconsequente. Olha lá o que ele fez com o técnico dele. O que aconteceu nesse caso foi que o Centurion se sentiu como se o Kudê estivesse colocando para que ele fosse vaiado. Sim. Porque era final do jogo e o Racing estava perdendo. Por outro lado, eu acho que é um pouco de exemplo de como, esse caso, não vou dizer na Argentina, porque a gente generaliza e é perigoso, mas nesse caso, a demonstração é de que na Argentina se está, nesse caso, menos refém do grande nome do que no Brasil. Sim. Por que eu estou dizendo isso? O Racing foi campeão pela última vez em 2014. O craque do Racing, campeão em 2014, foi o Centurion. Tanto que ele abriu o olho do São Paulo. Que foi é mais ou menos como se você tivesse você trouxe o Centurion de volta, porque ele é um jogador que foi importantíssimo no momento. O Racing foi campeão em 66, depois foi campeão em 2001, depois foi campeão em 2014. 15, né? Nesse cenário, se o Centurion fosse Valdívia, o que estavam cobrando a Leila Pinheiro do Pereira? Muita hoje? coisa. E ao contrário, ele está no banco porque ele não está jogando bem. Então, isso é importante. o que não pode ser pelo nome, tem que ser pelo jogo. Ele está na história do Racing. Ele é um jogador importante na história do Racing. Mas ele não tem hoje a qualidade, está magrinho, fininho, não é só isso. Não está jogando o suficiente para ser titular. É isso aí, não está rendendo, não tem que jogar. Amanhã tem Corinthians e Racing, já a coletiva do Diego Tardelli lá no Grêmio. Mas o Jadson falou sobre esse compromisso de amanhã contra o Racing pela Copa Sul-Americana e a gente traz aqui a palavra do principal jogador de meio campo do Corinthians. Então, a equipe deles é uma equipe já formada, né? Tá, como você disse, já vem liderando o campeonato argentino. Vai ser um jogo duro. A equipe deles é uma equipe que é muito entrosada e a nossa equipe ainda está buscando, né, o aperfeiçoamento nos jogos. Claro que a gente, nos últimos 2 jogos, a gente deixou a desejar um pouco. Mas a gente vem trabalhando para que melhore. Tomara que nesse jogo de amanhã a nossa equipe possa fazer um bom jogo para a gente conseguir a vitória e ganhar confiança novamente na Sul-Americana, no Campeonato Paulista e nas competições que tiver. Você citou aí os 2 jogos, né? O Corinthians ainda não brilhou, mas eu acho que isso é natural. 9 jogos, 9 times diferentes, né? O Carille ainda procurando um encaixe. Na tua visão, pela tua experiência ali, o que está faltando ainda? É o entendimento melhor das funções? É vocês se conhecerem melhor, porque são muitos jogadores novos? Você já tem um diagnóstico desse começo, aí, os primeiros problemas que vocês estão encarando? Não, acho que isso é normal, né? Acho que chegaram vários jogadores aí para ajudar a nossa equipe. Eu acho que para o Carille também, acho que ele está fazendo essas trocas para ver como os jogadores vão reagir.
Então, isso é normal, mas claro que no começo, às vezes, para os jogadores entenderem a filosofia de trabalho do novo treinador, do novo clube, às vezes demora um pouquinho, então acho que tem que ter um pouco de paciência e os jogadores de mais tempo aqui de casa, né, de Corinthians, tem que acolher, conversar com eles, para que a gente possa ganhar o entrosamento o mais rápido possível e começar a jogar bem novamente. Jadson, em 2017 o Corinthians jogou, né, contra o Racing, acabou sendo eliminado da competição. Tem que levar aquele ditado a sério, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Está na hora de mudar a história, cara? Eu acho que foi o ano retrasado, né, que a gente jogou contra eles. Acho que empatou 1-1 aqui, 0-0 fora, né? Então, a gente sabe que é um time encardido, né? Um time que briga muito, que não desiste. É mais ou menos a mesma característica que tem o Corinthians. Então, a gente tem que, amanhã, claro, igualar na vontade com eles, na dedicação, na parte tática e com a bola jogar bem para a gente conseguir uma vitória amanhã e depois nos dar tranquilidade no jogo de volta lá. Você que estava com eles até agora, como é que está o Cássio? Não deve ser preocupação para o jogo. E o Danilo Avelar não vai poder jogar, né? Carlos Augusto deve entrar. O que muda para vocês esta mudança na lateral? Então, o Cássio, acho que ele levou uma pancada ontem, alguma coisa assim, mas ele está fazendo os tratamentos ali, na fisioterapia. Qual que foi a outra pergunta? Não, acho que o Avelar vem jogando bem, vem ganhando confiança. Não vai poder jogar esse jogo de amanhã, mas o Carlos Augusto é um jogador que nas horas que entrou, que teve oportunidade, jogou bem. Então, tomara que ele possa nos ajudar amanhã nesse jogo importante para a nossa equipe. É isso aí, boa sorte amanhã para o Coringão contra o Racing, Copa Sul-Americana.